Tem um cara que estuda longevidade, velho. Ele fala assim, qual que é o gráfico médio hoje do americano de vida? Em qualidade de vida ali, tempo de vida e tal. Falou que assim, a pessoa tá saudável, aí conforme a vida vai passando, ela começa a ter doenças crônicas como diabetes, obesidade, epidemia, problema de lesão e tal, e começa a decair assim a qualidade de vida, e a pessoa vai até o finalzinho com a qualidade de vida ruim, até morrer lá no final, que os familiares falam, porra, não aguento mais, no hospital, todo mundo no hospital, máquina, a pessoa tá viva só por máquina. Ele diz, de uma forma bem fria, assim, até a fala dele, mas ele fala assim, qual que é o mundo perfeito? Estender a qualidade de vida da pessoa até os 80, 90, e quando ela morrer, cair rápido. Desligar. Cara, morre. É a melhor coisa. É a melhor coisa. Porque aí você não onera o sistema de saúde, você não onera... Você não perde sua dignidade. E você não onera seus familiares, às vezes, né? dependendo do estado que você tá, você não tem nem sua dignidade. Imagina você ter que usar fralda, por exemplo. Esse foi o argumento que eu usei para convencer a minha mãe. Não, porque a minha mãe começou a ter o problema com osteoporose, pressão alta, quedas, que são características de terceira idade. Vai tendo toda aquela depreciação de massa muscular. E sedentária. Sedentarismo. Então, assim... E aí ela tinha também crises de cãibra durante o sono. Né? Por quê? Porque não usava a quantidade de água adequada, não usava a quantidade de sal adequada, porque tinha pressão alta, então tirava o sal da dieta. Entendeu? Então, assim, começou a gerar um problema, a ligar o outro, além de ela já ter... Uma descompensação. Exato, ela já ter que usar remédio tiroidiano, porque ela teve que tirar metade da glândula da tiroide dela. Então, tudo aquilo... fez eu ter umas conversas sérias com ela e falou, mãe, até que ponto que você quer ir? Eu nunca vou te abandonar, mas se você continuar indo por esse caminho, daqui a pouco você não vai conseguir andar, você vai andar de cadeira de roda, eu vou ter que te dar banho e, desculpa a palavra, vou ter que limpar sua bunda. Você quer isso pra você? Ela olhou assim pra mim e falou, não, eu não quero isso pra mim. Eu falei, então você tem que mudar a sua atitude. Porque se você não mudar a sua atitude, é a última chance que você tá tendo. Você não vai ter mais chance de mudar. Você projetou a realidade futura dela. Exato. Eu falei, você tá vendo essa imagem aqui, ó? Você vai no shopping, aí você tem a vaga do idoso, aquela pessoa caquética com a muletinha. Você quer chegar a esse ponto? Você quer viver desse jeito? Ou você quer viver assim, ó? Aí comecei a mostrar mulheres que com 70 anos treinavam, mulheres com 75 anos treinavam. Ela olhou aquelas mulheres e falou, mas será que eu consigo? Eu falei, claro que consegue. Uma delas começou a treinar com 77 anos, tinha 83 anos e estava participando de competição. Então, assim, usar essas pessoas como espelho faz com que as pessoas se inspirem e se motivem a querer começar o processo, e foi o que aconteceu com ela. A partir desse momento, ela foi para academia, ela foi para o Pilates para corrigir a postura dela, e aí tudo começou a se encaixar e ela teve a saúde dela reestruturada. Hoje em dia ela anda, não tem problema. Outro dia ela caiu em casa, ela falou, nossa, eu caí, eu levantei, só senti um pouquinho de dor, Juninho, na bunda que bateu, mas nossa, eu não imaginava. Eu falei, se fosse antes eu tinha até quebrado o braço. Mas ela conseguiu se segurar. Por quê? Porque ela tinha preparo para poder sofrer uma queda. Esse pesquisador, é um Peter H, é o nome, não é pesquisador, é um médico que estuda as pesquisas sobre essa área. Ele detalha, né, o que fazer na vida e quais são os marcadores biológicos para fazer essa curva ir mais longe sem ficar caindo cedo, né? E ele coloca massa muscular como um dos requisitos. Um dos requisitos principais. Massa muscular, postura, saúde cardiorrespiratória alta. Musculação, cardio-alongamento. Isso, exatamente isso, cara. Musculação, cardio-alongamento. A nível cognitivo, ele bota funções executivas em dia. Bom, então nesse podcast aí com o Eslen Delanogari, o Júlio Balestrin e o Renato Cariani, a reflexão que fica é basicamente em cima do depoimento ali do Júlio Balestrin, que é relacionado ali à mãe dele, né? Então ele fala sobre a importância dos exercícios físicos que ele acabou conseguindo implementar e conseguiu incentivar a mãe dele a começar a fazer os exercícios, e que foi muito útil ali para a mãe dele, como vocês viram, né, que ela sofreu uma queda que provavelmente poderia vir a causar uma fratura nessa queda, né? A gente sabe que o público idoso já é um público que não costuma fazer tanto exercício, e justamente por isso, somado, né, ao fator da idade, o corpo da pessoa idosa ela acaba ficando um pouco mais frágil. Então eu achei muito bacana esse depoimento aí do Júlio, tá, relacionado à mãe dele. Eu acho inclusive que esse depoimento
se visto por mais pessoas, pode estar incentivando as pessoas, não apenas quando essas pessoas chegarem na fase da terceira idade, mas de começarem a fazer exercícios desde já, desde o momento que tu tá hoje. Eu acredito que todos tenham na sua família algum exemplo, geralmente o vovô e a vovó, né? Eu vou dar um exemplo pessoal do meu avô. O meu avô, ele era carpinteiro, ele trabalhou até, se eu não me engano, depois dos 75 anos dele. E quando ele resolveu se aposentar, de fato, né, resolveu parar de trabalhar, foi muito notável os resultados que isso acabou dando para o corpo dele. Porque aquele trabalho que ele ainda estava fazendo era basicamente os únicos exercícios que ele fazia. Ele ia até o local da obra, né, ele trabalhava com telhados, e ali ele trabalhava, fazia o serviço dele, vinha para casa, e após isso então ele acabou deixando de fazer esse tipo de exercício e acabou não se motivando a fazer nenhum outro exercício, como por exemplo caminhadas, né, que seriam exercícios um pouco mais leves para o público idoso. E o corpo dele, por consequência, né, acabou cedendo a essa ausência de exercícios, né, acabou se acostumando com esse ritmo, o que acabou dificultando cada vez mais a locomoção dele. Cada vez mais a gente percebia que ele estava ficando mais travado, né, na questão ali dos movimentos do corpo dele. E isso é um processo que acaba sendo natural. Quanto menos tu estimular o teu corpo, mais difícil vai ser depois, se tu precisar usar, por exemplo, a tua musculatura, a tua estrutura óssea, menos o teu corpo vai responder nesses casos. E por fim, né, o Wesley, ele é um cara fantástico assim no que diz respeito a trazer estudos, né, que as pessoas ali se dedicam, fazem artigos, e ele vai lá e lê os artigos, inclusive muitas vezes ele acaba lendo artigos internacionais, né, e trazendo esse conhecimento aqui para nós. E o Wesley, então, juntamente com o Júlio, eles citam aquele trio da musculação, do cardio e o alongamento como sendo um trio responsável por possibilitar, né, que as pessoas tenham uma longevidade com mais saúde, com um corpo mais resistente, e que mesmo após os 70, 80 anos, tu não precise depender das pessoas para ir ao banheiro, para tomar banho, para se locomover, para fazer qualquer coisa. E agora só um pouquinho mais a fundo sobre o trio da musculação, do cardio e o alongamento. A musculação, eu acredito que todos tenham bem claro, né, quais seriam os benefícios dela, porém eu vou trazer alguns que talvez vocês não saibam, que a musculação também aumenta a densidade óssea. Então, ao mesmo tempo que a gente está tonificando os músculos do nosso corpo, a gente também está aprimorando a nossa estrutura óssea, que depois lá na frente, com mais idade, isso vai fazer total diferença. E um outro ponto interessante também de comentar, que seria a redução do estresse, né? Visto que a gente acaba acumulando muitas coisas durante o dia, e aí quando a gente vai fazer esse exercício, então a gente acaba liberando muita energia, e também esse estresse ele acaba se diluindo nesses exercícios muitas vezes. E já o cardio, então, ele pode melhorar, aprimorar a nossa respiração, ele reduz cansaço, aumenta, né, a nossa resistência física, e também dá alguns efeitos interiores que a gente acaba não vendo, como por exemplo, o coração ele acaba bombeando mais forte o sangue, né, que vai circular, né, por todo o nosso corpo. Inclusive ele vai aumentar o nível de hemoglobina, que também vai fazer com que leve mais oxigênio para o nosso corpo. E já o alongamento, então, a gente vai ter aprimoramentos na questão da nossa flexibilidade muscular, a gente vai ter uma mobilidade aumentada, a nossa elasticidade, né, vai ficar maior, e com isso, né, com essa elasticidade aprimorada, vai com certeza reduzir o risco de lesões. O alongamento ele também vai ajudar na questão da circulação sanguínea, e ele ajuda a prevenir a nossa LER, né, que seria a lesão por esforço repetitivo, que acaba pegando muita gente, né, principalmente aquela galera que trabalha nos escritórios. Também é interessante mencionar que tanto a musculação quanto o alongamento acabam melhorando a nossa postura corporal. Só para concluir então, eu espero que esse vídeo chegue em ti como uma inspiração, que ele te motive a buscar por exercícios, né, para tu pensar um pouco mais na tua longevidade, para que lá na frente, eu não sei que idade você tem hoje, mas que a partir então ali dos 60 anos, né, você tenha total autonomia do teu corpo, não precise depender de ninguém, que você consiga fazer as suas caminhadas, as suas corridas, as suas atividades, possa ir no banheiro sozinha, tomar banho, possa fazer compras, trazer as compras para casa.
aproveitar mais tempo com a sua família. Provavelmente você vai ter filhos, você vai ter netos, e aí você com certeza vai poder curtir muito mais esses momentos com essas pessoas. Certo? Então, eu te agradeço por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.